Grandes civilizações. O Império Romano, primeira parte. Todos os caminhos levam a Roma. O que quer dizer esse velho ditado? Será que todas as estradas do mundo se encontravam em Roma? Roma de novo? Eu sempre acabo aqui! Essa expressão faz sentido, porque os romanos construíram uma rede de estradas de um lado a outro de seu território, como uma teia de aranha. Mas esse ditado vai muito além. Quando se diz que todos os caminhos levam a Roma, não se está fazendo referência apenas a esses caminhos por onde transitam carroças e cavalos, mas também ao nascimento de muitas ideias fundamentais da civilização ocidental. O Império Romano foi tão influente, não só em sua época, mas em tudo que a civilização ocidental fez desde então, que se acreditava que tudo o que foi dito, tudo o que foi feito e tudo o que foi pensado nos séculos posteriores tem alguma relação com os romanos. O Império Romano foi um dos mais importantes da história. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Dois dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amúlio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade. Mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Rômulo. Na mitologia, Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus da guerra. Por isso, em suas veias corria sangue poderoso e muito agressivo. Mas, por outro lado, Enéas, o tataravô dos meninos, era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Digamos que todos os romanos foram fruto de uma mistura altamente explosiva da guerra e do amor. A República. Em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria, a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite. E essas pessoas eram os patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formavam um conselho que limitava o poder supremo do rei. Esse conselho era conhecido como Senado. O Senado romano foi ganhando poder e prestígio, até que em 510 a.C., um rei particularmente mau foi deposto, e o Senado proclamou que nunca mais Roma teria um rei. De agora em diante, Roma é governada pelo povo. Esse foi o início da República Romana, a primeira república da história. A República Romana funcionava bem, mas às vezes havia problemas. Os patrícios, que tinham muito dinheiro, terras e poder,
muitas vezes entravam em choque com os plebeus, geralmente mais numerosos e mais pobres, ou seja, todos os que não eram patrícios. Os plebeus começaram a clamar por melhores condições, mais alimentos e novas terras. Assim, o Senado decidiu que se Roma estava crescendo, seria necessário obter mais riquezas e mais terras. Por isso, formaram um exército forte para expandir seu território. Primeiro, toda a Península Itálica. Depois, conquistaram a Grécia, a Gália e, finalmente, a poderosa cidade de Cartago. Em seguida, passaram a controlar todo o mar Mediterrâneo. Como Roma e a riqueza cresciam, a cidade se tornava mais difícil de governar. Mamma mia. Então, um general muito bem-sucedido se destacou dentre os demais. Eu sou Júlio César e vou governar Roma. Não se preocupem, eu vou tirar vocês dessa crise. Júlio César foi um general muito popular porque havia ganho muitas batalhas. Sua vida e seus feitos em Roma o tornaram um dos personagens mais famosos da história. Júlio César deu início à época mais gloriosa de Roma. O Império Romano. Quando Júlio César assumiu o controle da cidade, passou a ser adorado pelo povo. Ele estava a caminho de ser o novo governante de Roma. Mas os senadores não gostaram nada dessa ideia, porque não estariam mais no comando. Então, organizaram uma conspiração e esfaquearam Júlio César até a morte nas escadarias em frente ao Senado. Até tu, Brutus. Sua morte gerou um caos em Roma. Até que, finalmente, Otaviano, filho adotivo de Júlio César, converteu-se no primeiro imperador romano, César Augusto. César Augusto assumiu o comando, deu fim a um século de guerras civis e inaugurou em Roma uma era de paz, prosperidade e grandeza imperial. Os romanos nunca se conformaram com o território que tinham. Sempre queriam mais e mais e mais. Essa ambição só foi alcançada graças à formação do exército mais poderoso do mundo. Muitas de suas estratégias foram baseadas em exemplos de Alexandre o Grande, o conquistador da Macedônia. Os soldados romanos foram organizados em unidades chamadas falanges e treinaram a famosa formação tartaruga, que os protegia com escudos por todos os lados, como um casco de tartaruga impenetrável. Além disso, atrás das legiões vinham as atiradeiras, capazes de disparar gigantes lanças de madeira. E também as catapultas, que podiam arremessar pedras pesadas ou enormes bolas de fogo. Nos primeiros tempos do Império, Roma conquistou terras desde o Oceano Atlântico até o rio Eufrates, da Inglaterra até o Saara. Nossa! E os romanos continuaram conquistando e anexando territórios ao Império durante séculos. A maior extensão do Império foi alcançada no século II depois de Cristo, durante o reinado dos imperadores Cláudio e Trajano. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Grã-Bretanha enquanto os romanos ampliavam seu império até o fim do mundo. No ano 43 depois de Cristo, o imperador romano Cláudio enviou tropas à Bretanha para conquistar os povos celtas que viviam nessa ilha. Os celtas travaram uma batalha feroz, mas como tantos outros, não puderam vencer a poderosa máquina de guerra romana. Os romanos construíram cidades fortificadas e redes de estradas, estendendo ainda mais os limites de seu império. Uma das cidades que fundaram chamava-se Londinium. Isso lembra alguma coisa? Isso mesmo, Londres. Mas essa cidade não ficou muito tempo em poder dos romanos, já que 16 anos mais tarde, no ano 60 depois de Cristo, Boudica, rainha dos Essenos, liderou uma grande revolta. Boudica era uma temível guerreira celta, de cabelos ruivos até a cintura e muito inteligente. Ela não perdeu tempo. Enfurecida com a humilhação sofrida por seu povo, juntou várias tribos que, sob seu comando, incendiaram Londres e expulsaram os romanos. Um ano depois, os romanos enviaram novas legiões para retomar o controle de Londres e castigar os povos rebeldes. A história diz que havia 5 guerreiros celtas para cada soldado romano. E 5 celtas para cada romano? Ah, esses romanos não tinham a menor chance. Aí é que você se engana, Pipo. Os romanos demonstraram que a disciplina rigorosa e as técnicas de guerra eram bem mais eficientes do que ter muitos soldados. Os celtas foram derrotados ao longo de incansáveis batalhas. Encurralada, a valente Boudica preferiu a morte e se suicidou. Os celtas foram transformados em escravos e levados a Roma.
Vamos ver o que vai acontecer em O Império Romano, segunda parte. Ingressos para a batalha épica de hoje! Mais épica que ontem e menos do que amanhã! Ingressos! Quem vai querer? Mas quem eram esses homens que arriscavam suas vidas com o único objetivo de entreter o povo? Geralmente eram prisioneiros de guerra ou infratores que haviam se tornado escravos. No fim da luta, quando um gladiador ferido caía, o imperador perguntava ao público se ele merecia viver ou ser executado. Os gladiadores vitoriosos em muitos combates tornavam-se heróis do povo. Tinham fama e dinheiro e, se fossem realmente bons, eram libertados da escravidão e viviam de glória e riqueza para o resto da vida. No último episódio de Grandes Civilizações, em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria, Meu cidadão! a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite, e essas pessoas eram os patrícios. Os romanos nunca se conformaram com o território que tinham. Sempre queriam mais e mais e mais. Essa ambição só foi alcançada graças à formação do exército mais poderoso do mundo. Nos primeiros tempos do Império, Roma conquistou terras desde o Oceano Atlântico até o rio Eufrates, da Inglaterra até o Saara. Nossa! E os romanos continuaram conquistando e anexando territórios ao Império durante séculos. A maior extensão do Império foi alcançada no século II depois de Cristo, durante o reinado dos imperadores Cláudio e Trajano. Grandes Civilizações. O Império Romano, segunda parte. Roma havia conquistado muitos territórios e era extremamente rica. Mas ainda assim, as tensões entre os patrícios e plebeus eram constantes. Então os imperadores procuraram uma maneira de entreter o povo. Por isso, realizavam espetáculos no circo romano. O povo romano adorava se reunir para ver corridas de bigas, batalhas navais e combates entre gladiadores. Touros, leões e rinocerontes ora enfrentavam-se, ora dividiam a arena com algum gladiador. Ingressos para a batalha épica de hoje! Mais épica que ontem e menos do que amanhã! Ingressos! Quem vai querer ingressos? Mas quem eram esses homens que arriscavam suas vidas com o único objetivo de entreter o povo? Geralmente eram prisioneiros de guerra ou infratores que haviam se tornado escravos. No fim da luta, quando um gladiador ferido caía, o imperador perguntava ao público se ele merecia viver ou ser executado. Os gladiadores vitoriosos em muitos combates tornavam-se heróis do povo. Tinham fama e dinheiro, e se fossem realmente bons, eram libertados da escravidão e viviam de glória e riqueza para o resto da vida. A família. O núcleo da sociedade romana era a família. As famílias ricas, ou seja, os patrícios, eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Eu sou um pater familias, ou seja, o pai da família, a autoridade máxima para os assuntos familiares. Por exemplo, eu tenho que dar permissão para o casamento de meus familiares, e quando brigam, eu ajo como juiz. Era isso mesmo. Tudo e todos na casa dependiam dele. Não só os filhos e parentes, mas também quem vivesse sob sua autoridade, inclusive criados e escravos.
É claro que era melhor respeitar e obedecer ao pater familias, pois ele tinha tanto poder que a lei o autorizava a dispor da vida, vender como escravo ou matar qualquer membro da família. O que você disse? Nada, nada. Todas as manhãs, depois de vestir a túnica e tomar café, o nobre romano ia para o fórum onde todos os líderes da cidade se encontravam. Ali, ficava sabendo das novidades, conversava com outros nobres e dedicava-se aos negócios. Depois, almoçava, fazia a siesta e ia aos banhos públicos para relaxar, imerso em água quente. Os banhos públicos eram muito importantes para os romanos, que utilizavam engenhosos sistemas de caldeiras para aquecer a água. Essa água era trazida ao centro da cidade por meio de um gigantesco sistema de aquedutos que iam até as nascentes e lagos. As normas. A lei era algo muito sério em Roma, porque quem a violasse poderia perder todos os seus bens ou a vida. Mas como saber o que era permitido se as leis mudavam o tempo todo segundo os caprichos dos patrícios? A solução foi simples. Os plebeus exigiram que se estabelecesse um código no qual todas as leis e suas respectivas modificações estivessem registradas. Esse código de leis ficou conhecido como Direito Romano. Hoje, quase todos os países do mundo tomam o direito romano como base antes de promulgar uma lei. Havia leis para quase tudo em Roma. Leis de compra e venda, leis para transitar ou navegar, leis para se casar. Ufa, muitas leis. Os romanos também compreenderam que uma língua comum era necessária para gerenciar um império com populações tão diferentes. Foi assim que o latim ganhou força. O latim era usado inicialmente na Península Itálica e depois em todo o Império Romano. Todos os lugares conquistados por Roma acabaram usando o latim. Nessas novas terras, os povos usavam outras línguas e foram chamados de bárbaros pelos romanos. Os romanos pensaram que seria mais fácil para o império se todos falassem a mesma língua. Bem ou mal, a verdade é que o latim substituiu muitas línguas locais. Devido à grande extensão do império, muitas línguas baseadas no latim foram se formando. Há várias semelhanças entre palavras de línguas diferentes. Por exemplo, para dizer bom dia em latim, falava-se buenos dias. Em espanhol, Bom dia. em francês, em português, Bom dia. em romeno. Una. E claro, em italiano. Vediamo, caro mio. O fim do Império. Bem-vindos ao Roma Game Show! Eu sou o apresentador Cláudio Maximus Décimos Impérios Populus. A pergunta valendo 1 milhão é: pode um império durar para sempre? À medida que o Império Romano se expandia além de seus limites, muitos povos iam sendo conquistados e incorporados. Com o passar dos séculos, esses povos se cansaram de estar sob o domínio romano. Ao final do século III d.C., foi preciso dividir o Império Romano em duas partes. Mas ao invés de facilitar as coisas, essa divisão causou várias guerras civis, envenenamentos e uma série de imperadores que não conseguiam mais manter o equilíbrio. Competidores, vocês estão prestando atenção? Durante a época de César Augusto, no começo do Império, numa província romana pobre e distante chamada Palestina, nasceu Jesus de Nazaré. Jesus era muito bom e pregava que, com amor, era possível alcançar a salvação no reino de Deus. Pouco a pouco, essas ideias foram recebendo apoio. Então, os soberbos romanos viram em Jesus um poderoso inimigo. Por isso, ele foi preso e crucificado. Após séculos de perseguições e mortes, o cristianismo acabou se tornando a principal religião do Império Romano. Finalmente, manter o império tornou-se insustentável. E em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos povos germânicos. A outra metade, o Império Bizantino, manteve-se até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Isso nos leva à nossa questão. Pode um império durar para sempre? Pipo? Não? E a resposta é... olha o suspense... não! Ganhei! Na realidade,
Mesmo o Império Romano tendo terminado, sua influência persiste até hoje. O latim é a língua-mãe de muitas línguas modernas. O direito romano é a base das leis de quase todo o mundo. E suas instituições serviram de modelo para muitos estados modernos. Ainda hoje, tão distante de seu antigo esplendor, Roma continua sendo a cidade para onde todos os caminhos levam. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em Bizâncio enquanto a Roma antiga caía nas mãos dos germânicos? Pois bem, em Bizâncio florescia a nova Roma. Calma aí. Roma antiga, Roma nova, eu fiquei confuso. Como vimos, no fim do século III, o Império havia sido dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, a Nova Roma. Ah, agora entendi. O imperador Constantino transferiu o Senado para essa cidade e mandou erguer construções maravilhosas, como basílicas enormes e um incrível estádio para corrida de cavalos. Mas Constantino fez outra coisa muito importante. Antes dele, os cristãos foram perseguidos durante séculos. Com Constantino, isso acabou. Ele foi o primeiro imperador a aceitar o cristianismo dentro do império. Nos anos seguintes, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano.